Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Bitcripto. Trazer uma notícia aqui sobre uma sanção que os Estados Unidos impuseram à Rússia, né, em termos de daquele lance da guerra lá, né? E aí um fato interessante que ocorria nos bastidores, né? E foi em 2020, deixa eu ver aqui, 2022 que ocorreu um congelamento. Deixa eu pegar aqui novamente que eu tinha fechado a guia. Acho que foi esse aqui. Um congelamento de uma exchange na Rússia. E esse congelamento começou com 27 milhões de Tether. 27 milhões de dólares em Tether. Que no caso é 27 milhões de Tether, né? Que cada Tether equivale a $1, tá? Então tá aqui. Foi no dia 6 de março o anúncio, né? A conclusão dessa sanção, dizendo aqui que a Tether congelou 27 milhões em USDT na exchange russa sancionada Garantex, né? Bem aqui, ó, a Tether entrou na guerra contra o mercado cripto russo e bloqueou nossas carteiras no valor de mais de 2,5 bilhões de rublos, né, que equivale a 27 milhões de dólares, escreveu a Garantex em seu canal oficial de anúncios no Telegram, em 6 de março. A exchange diz que suspendeu temporariamente todos os serviços, incluindo retiradas, com seu site atualmente em manutenção. Aí deixou disso aqui. Bom, essa aqui é a tela que aparecia lá para eles, né? Aí, ó, Bitcoin, rublos, né? USDT, USDC, Ether e DAI. Apesar da gente encontrar sites aqui, sites não, ele próprio mostrando inclusive a própria XRP, né, Ripple, mas aqui eles não marcam a Ripple aqui. Vamos aqui nessa notícia aqui lá da Investing. Fala assim: Casa de Câmbio Garantex é fechada por autoridades dos Estados Unidos. Isso aqui já é 7 de março. Esse que foi no dia 6 de março, né? Um dia depois. Diz assim: autoridades dos Estados Unidos e da Europa fecharam a Garantex, uma casa de câmbio de criptomoeda com sede em Moscou, acusando-a de processar cerca de 100 bilhões de transações. Não foi de dólares, foi em transações. Ah, não, 100 bilhões de dólares em transações, sendo uma parte substancial supostamente destinada a grupos criminosos e terroristas. A exchange era um canal crucial para os russos transferirem dinheiro para dentro e para fora do país, apesar das tentativas ocidentais de isolar o sistema financeiro russo. Essa pergunta assim, se ela é uma casa de câmbio com sede em Moscou, como que eles conseguiam ficar enviando dinheiro para outras exchanges fora dos Estados Unidos? Não precisava, porque eles utilizavam domínios de cunho global, tá? Sua clientela incluía desde intermediários de oligarcas, né, a importadores de armas e até grupos de ransomware e redes de tráfico de droga. Departamento de Justiça, em cooperação com a Alemanha e Finlândia, agiu naquele dia para interromper e desativar a infraestrutura online usada para operar a Garantex. Em 6 de março, autoridades americanas lideradas pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, e o cara fez questão de marcar aqui, né? Mas aqui nesse caso, lá na Rússia antiga, eu acho que era URSS, né? Aqui ficou USSS. Executaram uma ordem de apreensão autorizada por um juiz do Distrito Leste da Virgínia contra 3 nomes de domínios utilizados para apoiar a operação da Garantex,
segundo registros judiciais divulgados hoje, os domínios garantex.org.io e a .academy, né, estavam ligados à administração de operações da Garantex. Ou seja, esse aqui era registrado, todos esses três, na realidade, eram registrados fora, né? O que abria espaço, uma ponte para quem estava dentro da Rússia e para quem estava fora da Rússia. Quem estava fora da Rússia acessava a Garantex utilizando esses domínios aqui, né? E fazia a comunicação com o domínio interno da Rússia, né? Que, se eu não me engano, é RU. A apreensão desses domínios impedirá que esses sites sejam usados para lavagem de dinheiros e outros crimes, né? Diz aqui. Bom, eu fui atrás desses 3 domínios e só aparece assim agora, ó, né? Os domínios estão aqui, ó, academy.io e o .org. Eu vou colocar até o .ru aqui para a gente ver se ele carrega. RU. Garantex.ru, ó. Só que aparece assim. RU é um site russo mesmo, né? Mas não, eu achei que eles usavam o RU. Só que tá aparecendo isso aqui, ó. É tipo um produto para extermínio de ratos e camundongos, né? Não é da Garantex, tá? Mas o nome tá escrito garantex.ru. Mas eu fui atrás desses outros aqui que não conseguia mais acessar, né? Que são esses 3 aqui. E ele aparece assim. Esse daqui é o Academy, tá bem aqui, ó. Tá? Aí ele é russo. E traduzido para português, ele diz que a introdução a criptomoedas é uma forma de você, Academy, né? Diz academia, né? Para você aprender sobre criptomoeda, né? Aqui a gente vê o símbolo do XRP. Beleza? Aqui é o Garantex.io, né? Aí fala sobre contrato de licença de API, disposições gerais. Essas API aqui são aqueles programas que fazem a conexão de um sistema a outro, tá? Concessão de uma licença, direitos e restrições, propriedade, suporte, confidencialidade sem garantia, limitações e responsabilidade, compensação, termos de rescisão de contrato, ou seja, é um contrato, né? Aí, ó, olha a ligação da Garantex.io com a exchange aqui, ó, né? Ou, no caso aqui, né, ele está falando Garantex troca de criptomoeda. Vamos ver se ele daria para ir direto para o site aqui. Enquanto ele carrega, vamos ver o outro domínio aqui, que é o próprio .io aqui, ó. Aí aparece assim, né? Nesse formato, que falando os preços, né? O valor do Bitcoin em rublo, o Ethereum em rublo, mas vocês viram que aqui eles não apresentam o XRP. Eles mostram o XRP aqui, mas lá eles não falam do XRP, né? Aqui é a exchange. Deve ser o mesmo que está carregando aqui, ó. É onde mostra as ordens, né? Vou traduzir aqui. Aí, a quem destina a Bolsa Garantex? Comerciantes, mineiros e permutador. Excelente oportunidade para arbitragem em plataformas P2P. Eu não sei se vocês viram um vídeo que eu até mostrei aqui para vocês. Eu não sei ainda se eu tenho ele. Deixa eu só verificar. Olha só, gente. Depósitos e retiradas em dinheiro sem comissão. Troca de criptomoeda, rublo em dinheiro e não em dinheiro. Bitcoin, USDT, Ethereum e DAI. As retiradas poderiam ser feitas para cartões do SberBank, Tinkoff e Alfa Bank, 3 bancos russos. A bolsa opera em 24 horas por dia, em plena capacidade,
quaisquer métodos de reposição, retirada de saldo através de plataforma OTC da bolsa, né? Tá tudo explanado aqui, que eles estavam trabalhando a todo vapor. Aqui, ó, aqui é a Garantex, né, informando como que o custo de criptomoeda da Garantex geralmente difere do custo da plataforma peer-to-peer, né, as taxas. Compre mais barato, venda mais caro na Garantex ou vice-versa, ganhe dinheiro com isso e por aí vai. Tá aqui, ó. Recomendamos o curso lá do Satoshi Kim, que é lá no Twitter. Só que será que existe isso lá no Twitter? Ó, no Telegram. É do Telegram, não é nem do Twitter não, ó. Satoshi Kim. Só que você não vai fazer uso disso aqui não, que vocês vão se dar mal, tá? Bom, ó, quando procura Satoshi Kim aqui, tudo é russo, ó. Vamos entrar aqui para ver. Eles sancionaram alguns sites russos, mas outros continuam, ó. Esse aqui é Satoshi Kim, ó, né? Serviço para Peer-to-Peer Trade Automatic. Vamos ver aqui. Serviço de automação de negociação. Deve ser um robô, alguma coisa assim. Ó, as quais as plataformas peer-to-peer são suportadas. Ó, Bybit, Binance, a própria Garantex, Gate.io, BitGet. Gente, vocês estão vendo alguma exchange que não seja chinesa? Eu quero deixar bem claro aqui, porque tem gente que fez um comentário aqui no vídeo, eu não dei nem atenção. Apesar dele ter sido muito tranquilo ali, né, cordial, mas ele disse que notou uma xenofobia quando eu falo de China aqui. Gente, eu não falo, eu já falei milhares de vezes aqui, eu não falo das pessoas da China. As pessoas chinesas, a população chinesa, elas são vítima de um sistema comunista. Tá? As pessoas que assistem o canal, eles têm que observar esse tipo de coisa que eu falo aqui. Eles não, às vezes assistem um vídeo e já vem com um negócio, eu tô sentindo uma xenofobia. Não, meu amigo, não é xenofobia, não. É comunismofobia, tá? Porque as pessoas estão sofrendo muito e isso não é passado para o lado de fora da China, tá? Só mostram o que é bonito na China e as atrocidades mesmo, eles não mostram. E você acha mesmo que a China tinha dinheiro se ela não tivesse... As criptomoedas, gente, foi um santo graal para a China, tá? Não só para a China, mas para muitos outros países onde tinha a intenção ou está com intenção de transformar o país num país comunista, inclusive o Brasil. Então Brasilfobia, Brasfobia, alguma coisa assim. Então não é, gente. A gente tem que mostrar o que o país está fazendo, tá? E inclusive tem até um assuntozinho rápido aqui no finalzinho desse vídeo para vocês entenderem que o Brasil ele está sofrendo ataques e muitos nem falam disso, tá? E ataques diretamente lá naquelas sucursais governamentais que eles usam para controlar o sistema, tá? Acompanha aí. Então, não tem xenofobia, não tem russifobia, não tem coreafobia. A gente sabe que os coreanos do norte também são as vítimas, a maioria são vítimas, inclusive da própria intelectualidade, sabia? Principalmente na Coreia. O comunismo, eles querem destruir a história. E quem faz parte da história? Os mais velhos. Eles isolam os mais velhos e colocam os mais novos para trabalhar para o Estado. E com isso vai doutrinando essas pessoas. As próximas gerações que vão vindo, eles nem vão saber o que era a China ou a Coreia do Norte ou a Rússia em algum tempo atrás. A Rússia até que está
estabilizada em termos desse tipo de comunismo. Está ali meio que disfarçado, mas está bem melhor do que a Coreia do Norte e a China. Se você não está prestando atenção na geopolítica, não adianta vir aqui falar em xenofobia. Então, as próximas gerações sequer vão saber o que aconteceu no passado, porque os mais velhos ficam isolados, não têm condições de ficar conversando com os mais novos. Se vocês não prestou atenção, na China, a maioria, eles criam projetos imobiliários e colocam os mais velhos para morar sozinho, tá? Os mais novos praticamente têm que trabalhar em grandes centros, igual Shenzhen, né? É um local, onde é um polo fabril, principalmente de tecnologia, e com isso, às vezes, eles não podem sair de lá, eles moram nos próprios locais de trabalho, não pode visitar os mais velhos. Os mais velhos vão morrendo, a história vai morrendo, e não tem mais com que o governo ficar preocupado com as próximas gerações. Muitos jovens ainda conseguiram conversar com seus avós, com seus pais, e descobriram muitas coisas, ou conseguem fugir de lá, ou eles simplesmente ignoram o Estado, continua a trabalhar para o Estado como eles são praticamente ali obrigados, porque tem que sobreviver, e com isso eles vão passando para os mais novos, os filhos, né? Tanto é que a China teve um tempo que ela tinha proibido, né, filhos, porque quanto mais filhos tivesse, a população já não é pouca, já tem 1,5 bilhão a população da China, correndo para 2 bilhões. Já não era pouca. E aí, ainda por cima, a história nunca ia morrer, porque os mais novos poderiam passar para os seus filhos, né? E replicar as informações. E sempre ia ter, né, a sombra do passado da China na mente dos mais jovens, tá? Então, estude um pouquinho o que seria a xenofobia, tá? Para você, às vezes, que comentou aqui, você entender quando a gente fala de China aqui, é a forma que a China usa, principalmente com as criptomoedas, para se manter. Não é manter a boca e a barriga cheia dos seus dissidentes, mas sim manter o sistema, porque é muito caro manter o sistema. O que é manter o sistema? É criar empresas fora da China, é criar marionetes como um CZ da vida e várias outras que nós já mostramos aqui, né, para operar fora da China, como se fosse uma empresa americana ou, sei lá, qualquer outro país onde ela estiver, e de repente, porque nós não somos chineses. Somos chineses, sim. A empresa é uma empresa chinesa, ela recolhe, ela drena dinheiro de fora para dentro da China, né? Mas muitos não entenderam isso ainda. E acha que a gente fala da China, ou de Rússia, ou de qualquer canto aqui, englobando as pessoas. Gente, as pessoas são a vítima do Estado. Nós, eu, você, é vítima desse governo que nós estamos tendo. Vem ainda os idiotas defender esse governo que tem aí, sabendo que você comia carne não tão barata, é claro, mas muito mais barato do que você comeria hoje. Hoje você não come nem ovo. Você imaginou o que é a dificuldade de um pobre hoje no Brasil? Comer ovo, coisa que até o pobre tentava fugir um pouquinho para tentar comer carne, um pezinho de galinha, qualquer coisa. Hoje um pezinho de galinha tá mais fácil dele comer do que um ovo, que tem muito mais proteína. Claro que o pé de galinha tem colágeno. Eu não como, não gosto, mas tem colágeno. É bom para o corpo, mas o colágeno não é proteína, né? Não é a vitamina, né? E aí, o que você acha? Você acha mesmo que a gente fala do Brasil dos brasileiros? Não é, gente. Tem muita gente que trabalha para esse governo que
é uma vergonha. Eu falo que trabalha as pessoas que apoiam, né? É uma vergonha. Mas a pessoa precisa, tem outros que precisam trabalhar. Os funcionários públicos precisam trabalhar. Eles não podem abandonar, porque eu não vou trabalhar para esse governo. Eles são concursados, eles têm que trabalhar. O governo entra, o governo sai. Um dia eles vão sair de novo. É isso que os chineses torcem, que aquele sistema caia um dia. A Rússia, que aquele sistema não volte um dia, que a Coreia um dia caia também, a Coreia do Norte, e que as coisas no mundo comecem a ter paz, tá? Bom, pessoal, então vocês viram aí que eles sancionaram, né, a Garantex, e vamos voltar aqui só para a gente finalizar. Esse aqui é a garantex.org, né? E aqui, ó, já não mostra Ripple, tá? Só mostra naquele primeiro lá, nesse aqui, ó, tá? Onde é o Academy. Aqui já é o .org. Peraí, esse aqui, ó. Esse aqui já é o .org, ó. Eles não falam de Ripple aqui. Por que não fala de Ripple, gente? Porque não vai, eles não vão transacionar Ripple. A Ripple não tem condições de fazer remessa para a Rússia. A Ripple não é porque é impossível, não. É porque a Ripple mesmo já disse, eles vão trabalhar junto com os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos vai sancionar fulano de tal ou ciclano, eles vão aceitar, eles vão fazer. Então não tem esse porquê uma instituição, né, de bolsa de cripto lá da Rússia utilizar ou vender o XRP, tá? Bom, ainda porque cada endereço que for identificado ou utilizado por instituições russas, com certeza existe um compliance, né, lá da Ripple, que vai pedir que as exchanges coloquem aquele endereço numa lista negra, tá? Agora, só para finalizar, a gente vê aqui, ó, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o OFAC, né, a gente falou disso esses dias, do Tesouro dos Estados Unidos, sancionou a Garantex em 2022, só sancionou, acusando a Bolsa de facilitar conscientemente lavagem de dinheiro para agentes de ransomware, incluindo a Conte e a Black Basta, e mercado da Darknet, como Hydra, que antes de seu fechamento em 2022 já foi o maior mercado da Darknet do mundo. As sanções pouco ou nenhum efeito, né, tiveram pouco ou nenhum efeito sobre a Garantex, de acordo com dados da empresa de investigação blockchain Elliptic, que auxiliou os Estados Unidos em suas investigações. A exchange processou mais de 60 bilhões em transações de cripto após ser sancionada. No total, a exchange transacionou mais de 96 bilhões. Lembra lá aqueles 100 bilhões que nós acabamos de falar? De acordo com documentos judiciais, a exchange lá não fazia o chamado Know Your Customer, né? Aquele conheça seu cliente, tá? E permitindo que os criminosos usassem seus serviços sem controle. E as contas foram registradas para clientes usando nomes como Dorgas, Hacker, Talibã, Cash Out, né? Clean Coin, ou seja, lavagem de moeda, né? E Deus. Além dos autores de ransomware do mercado Darknet, a clientela da Garantex supostamente incluía o esquadrão de hackers sancionado pelo Estado da Coreia do Norte, Lazarus Group, que estava por trás do enorme roubo de 1,5 bilhão da Bybit no mês passado. Ou seja, pelo que eles estão falando aqui, esse dinheiro desse hack foi parar lá na Garantex, na Rússia. Pelo menos dá a entender isso. E aqui, ó, empresa sofisticada de evasão de sanções internacionais como a TGR Group, que atende a clientes, a elite russa, né, os oligarcas, foram vinculados à Garantex.
tá? Não vou ler o restante aqui não, mas só para a gente ter uma ideia aí. E voltando um tiquinho só, né, aquele assunto Brasil aqui, olha só, gente, e falando de hackers, né, aqui nós estamos falando de sanções, mas os hackers lá das criptomoedas usavam a Garantex para poder passar, né, lavar as moedas. E aqui nós vemos que hacker anuncia ataque ao TSE e a sua VPN. Isso aconteceu no dia 21, está sendo anunciado aqui no dia 21 de março, hoje é 24, né? E um hacker anunciou na tarde de hoje, daquele dia, para algumas redações de mídia brasileiras, um ataque a endereços do tribunal lá do TSE. Ele enviou um e-mail de um endereço do Proton Mail, ó, Proton Mail. Ele é um e-mail que é criptografado, tá? De ponta a ponta. Eu acho que nós temos até alguma criptomoeda baseada nesse Proton aqui, tá? Nós falamos dessa Proton esses dias aqui. Quer ver? Vamos ver. Se tiver, a gente vai ver, ó, Proton. Internet melhor começa aqui, Proton Mail, ó. Mas tem uma criptomoeda que nós falamos, ó, Proton VPN também faz parte da Proton Mail. Agora, eu só não lembro se aquela moeda que tem esse símbolo aqui, que nós falamos dela aqui, que alguém comentou aqui, né? Que é a Proton Network. Essa aqui, ó. Proton Network tem alguma coisa a ver com essa Proton Mail. Eu não sei, tá, gente? Eu ainda não fui a fundo. Mas eles usaram Proton Mail, né? Informando o ataque de 2 endereços, sendo indicados por eles o de acesso à VPN. Gente, esse acesso à VPN do TSE é o que faz a conexão, principalmente a conexão de uma urna eletrônica com os bancos de dados da Oracle, fora lá na Europa, onde os resultados são enviados para lá primeiro. É muita falta de transparência, né? E é um dos fatores que é necessário para um sistema de votação transparente e seguro, né? Eles tiveram acesso lá ao VPN e o portal do servidor, o servidor lá do Oracle, tá? Primeiro continuava respondendo quando esta nota foi publicada. O primeiro continuava respondendo quando esta nota foi publicada, mas o segundo indicava erros na montagem de página, né? E aqui, ó, o hacker anuncia ter derrubado o STJ também. Ou seja, eles estão atacando mesmo o Brasil, tá? A CISO Advisor solicitou ao TSE e aguarda informações sobre o assunto. Eles não vão falar, gente. Eles nunca vão dar o braço a torcer, tá? Até que o hacker coloque isso a público, mostre provas. Aí eles vão ficar com vergonhinha e vai a público também falar. Auto-intitulado Azael, o mesmo hacker já anunciou ataques a outras organizações públicas brasileiras. O Supremo, né? O Olimpo, né? É o Supremo Olimpo, né? Onde os deuses do Brasil estão lá. Tribunal Regional Federal 3 de São Paulo, o Superior Tribunal de Justiça e outras organizações como Petrobras, Aeroporto Internacional de Guarulhos. Gente, o Brasil, ele é um bebê em termos de segurança de rede, tá? Nós não temos nem 1% da segurança que um Estados Unidos tem, até mesmo que uma Rússia ou uma China tem. Nós somos o país mais vulnerável do mundo. Se esse hacker aí, ó, ele consegue fazer isso daí, você imagina a China, o que não faz aqui no Brasil? Apesar que no Brasil não tem muito o que bisbilhotar, né, em termos de tecnologia, né? Tem assim, se um exército da vida descobrir alguma coisa ou inventar alguma coisa, eles vão lá e fazem uma retirada de informação, né? Mas quem diz que nós somos xenofóbicos, né, não vê esse tipo de coisa. O endereço apontado como sendo da VPN é, na verdade, o login
de um sistema de segurança que contém um logotipo de Checkpoint Software, cuja página tem o título Acesso Remoto Tribunal Superior Eleitoral. SIG, ou seja, para você logar. Já o endereço apontado como portal do servidor é uma página intitulada Tribunal Superior Eleitoral, meu espaço. Gente, o Brasil é muito vulnerável, tá? Muito vulnerável. E eu diria para você, fique atentos. Essa semana o Google estava anunciando que hackers conseguiram criar um tipo de malware que consegue ler o Google Chrome e olhar as carteiras de extensão. Cuidado, viu, gente? Cuidado. Carteiras de extensão, se o seu Google Chrome for comprometido, eles podem rapelar você, tá? Tenha cuidado. Ah, mas a carteira é muito segura, que não sei o quê. Mas você não sabe até que ponto os hackers estão conseguindo atacar as carteiras de extensão, tá? De computador, de navegador. É tipo aquelas carteiras Yoroi, a Lacer, a MetaMask, tem a CrossMarket, tem uma chamada Big Wallet, tem também a Trend da Stellar, tá? Ou seja, a Lobster também pode se conectar ao celular com uma extensão para você usar ele como se fosse uma extensão, tá? Mas de toda forma, tenha cuidado, tá? Nós estamos vendo aí que para arrancar criptomoeda da sua carteira não faz muito diferença para eles. Eles tentam e conseguem, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.